Olá, hoje, terça-feira, 3 de dezembro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Aqui eu vou ler do versículo 1 ao 4. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. No final, o profeta Isaías ainda diz: naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Mais uma vez o profeta Isaías está falando, profetizando sobre Jesus. O profeta Isaías exerceu seu ministério aproximadamente 700 anos antes de Jesus. E ele fala: nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé, o pai de Davi. Davi, cuja descendência alcança José. São José, pai de Jesus, é descendente direto de Davi. É São José quem vai conferir a linhagem real para Jesus. Então veja, o profeta Isaías aqui está proclamando, está profetizando o nascimento de Jesus. E ele fala que sobre ele repousará o Espírito do Senhor e descreve os dons do Espírito Santo: sabedoria, discernimento dos espíritos, conselho, fortaleza, ciência e o temor de Deus. E aqui ele fala: ele, Jesus, não julgará pelas aparências. Então, quando a gente contempla o Evangelho e tudo que Jesus fez, a vida pública de nosso Senhor, a gente percebe que Jesus ele não se ocupava das aparências, mas ele alcançava os corações. E por isso que nosso Senhor, quando vai discernir ali os apóstolos em meio aos seus discípulos, ele escolhe os pequenos, os humildes, porque ele não está preocupado com aquilo que é externo, mas ele vê o coração, a alma. Ele sabe do que aqueles homens simples, humildes, de um trato muito simples, mas homens de uma só costura, de uma só dimensão, sem vida dupla. Ele escolhe porque ele não vê as aparências e nem decide por ouvir dizer. E olha o que o profeta Isaías fala sobre Jesus: mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa
para os homens pacíficos. Portanto, nós que estamos no advento devemos suplicar ao Espírito Santo a virtude da humildade, a graça de sermos homens e mulheres pacíficos, que geram a paz, que aonde vão trazem, buscam a paz e não a discórdia, a desunião. E nós não estamos imunes de cair nesse erro, de sermos instrumentos de divisão. Nós devemos pedir e suplicar ao Espírito Santo a graça de não sermos utilizados para a discórdia, mas para a unidade, para a paz. E ele diz, Jesus fustigará a terra com a força da sua palavra. E é exatamente o que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Deus, ele entra no tempo, visita a humanidade, se encarna no ventre, no seio de uma virgem. E a força da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, fustigará a terra. E foi o que aconteceu. Perceba, nós estamos 2024 anos depois meditando sobre a força dessa palavra. A profecia termina dizendo, naquele dia a raiz de Jessé, que Jessé é o pai de Davi, Davi, que São José é descendente de Davi, ou seja, Davi é ascendente de São José. A raiz de Jessé, ele está falando de Jesus, se erguerá como um sinal entre os povos, a cruz. A cruz é o sinal de fundação de muitas nações, inclusive a nossa, porque o primeiro nome da nossa nação era Brasil, a terra de Santa Cruz. Então veja, ele diz, naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações e gloriosa será a sua morada. Quantas nações não foram fundadas pelo brasão, pelo estandarte da cruz de Cristo? O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. É o momento que Jesus exulta no Espírito Santo. Esse Espírito Santo de quem o profeta Isaías falaria que repousaria sobre Jesus. E Jesus diz, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então veja, assim como a gente meditava no dia de ontem, a fé do oficial romano, o oficial romano que não pertencia ao povo judeu, ao povo escolhido, mas com humildade confessou a fé em Jesus Cristo, quando disse, Senhor, eu não sou digno que tu entreis em minha morada, mas dize uma palavra e o meu empregado será curado. A humildade que desenvolveu a maior fé que nosso Senhor tinha contemplado até então. Porque ele disse, em todo Israel não vi tamanha fé. Então, aqui, quando a gente medita que Jesus está louvando ao Pai porque revelou aos pequeninos, e os apóstolos de Jesus, predominantemente pescadores. Os pescadores são aqueles homens de um trato simples, humildes, que trabalham dia, noite e madrugada dentro no mar para conseguir o meio de sobreviver. Então, Jesus confia a estes homens a fundação da igreja. E são eles os fundamentos da igreja, essa instituição bimilenar, tão ordenada e organizada e sustentada pelo Espírito Santo. Começa com 12. E desses 12, predominantemente pescadores, homens simples, extremamente humildes, mas que tinham tudo aquilo que Deus precisava para fazer a grande obra que fez e faz. E essa grande obra, que é a força da palavra de Cristo, alcança a nossa existência até os dias de hoje. E assim continuará fazendo, porque é promessa de Deus. Então, o que precisamos pedir ao Espírito Santo? Um coração apostólico, que é um coração humilde, simples e disponível à graça de Deus,
para que o Espírito Santo, por meio de sua graça, possa fazer tudo aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas e transformar a nossa alma numa manjedoura, onde Jesus possa nascer, se sentir confortável o suficiente para fazer da nossa alma a sua morada. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.